Segundou com mais um Ideias de Segunda. Toda segunda-feira, uma série de ideias de segunda categoria aqui para todos vocês. Segundou, JP. Segundou, Felipe, nosso 29º episódio, então quase trintando, e com um convidado muito especial hoje, com um tema super difícil. Acho que vai ser interessante a conversa. Hoje a gente vai falar aqui então sobre como acabar com a fome mundial. A gente que está fazendo agora, nessa terceira temporada, uma série de problemas que a gente diz ali de segunda categoria também. Claro que esse da fome tem uma grande importância e seriedade que a gente vai tentar trabalhar com a devida criatividade aqui, tentar trazer pontos diferentes e a gente vai trazer então as propostas e ideias de segunda categoria para a fome. E para conversar hoje conosco aqui, a gente vai contar com um grandíssimo amigo e colega de formação aqui de colégio junto conosco. Ele que é formado em engenharia de produção, gerente de projetos, heptacampeão de ontem, o senhor André Pereira Troy. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Felipe. Obrigado, João, pelo convite. Prazer estar aqui conversando com vocês. Vai estar uma discussão muito boa e um tópico extremamente relevante. Vamos buscar trazer ideias criativas aí sobre o tema. Ótimo. E lembrando que a gente está também pelo YouTube, além das plataformas de áudio. Então, se você quiser conhecer o nosso rostinho, o rostinho do André aí também pode acessar e visualizar pelo YouTube. E também pode se comunicar, interagir conosco pelo Twitter e trazer aí as suas ideias de segunda categoria também para esse tema e os demais que a gente tanto conversa aqui. Vamos começar então trazendo um pouquinho de contexto, alguns dados principalmente, trazer ali um panorama geral da fome, tanto no mundo, mas principalmente no Brasil, para a gente alimentar literalmente ali as nossas ideias depois. Legal, acho que começando aí, falando um pouco da fome no mundo, a gente vê assim, olhando os dados, a gente vê muito que a fome está concentrada em um continente, que é a África. Hoje, assim, a África, ela claramente todos é líder, digamos, em insegurança alimentar. Então, um pouquinho da Ásia também, mas então é interessante assim que a fome ela não está, digamos, tão espalhada. Tem, claro, países nas Américas como Haiti, países como Afeganistão na Ásia, mas a África ela acaba sendo líder aí, um péssimo ponto para ser líder, que é na questão de segurança alimentar. Então é interessante que está super é famoso, né? A África, ela tem um pouco esse estigma que tem esse ponto, e realmente os dados mostram que realmente tem bastante fome na África. Então é interessante isso. E também, daí, bom, um ponto também bom que a gente, histórico, se a gente for ver, sei lá, nos últimos 1000 anos, a gente está diminuindo a fome. Então a gente vem diminuindo, então não é como se o problema estivesse aumentando, né? Então ele está aos poucos diminuindo. Nos últimos anos, acho que talvez até pela pandemia, teve alguns pontos ali que aumentou um pouco em algumas regiões. A própria África subsaariana aumentou um pouco a fome nos últimos 8 anos, mas se for ver a tendência de longo prazo, é um declínio aí uma redução da fome no mundo. E trazendo aqui um pouquinho sobre a diferença entre, né, a fome e a insegurança alimentar, que é interessante a gente saber também, que no caso a insegurança alimentar se refere à falta de acesso físico, social e econômico ao alimento seguro e suficiente para suprir as necessidades nutricionais. Então seria a falta de garantia ali de ter o alimento completo nutricionalmente diário, digamos assim. E legal, então vamos começar com uma pegada mais otimista. Lembrando que nosso podcast aqui sempre visa esse otimismo, só complementando alguns dados, então, até de um livro muito legal que foi indicado aqui por um dos nossos convidados, o Factfulness, do Thiago Antonioli, ele participou ali do episódio 19, no qual a gente comentou ali sobre como estaria a alimentação em 2100, e esse livro ele traz uma grande pesquisa de um doutor, em que ele traz alguns dados muito otimistas para mostrar justamente que o mundo está melhorando, que a gente tem aquela visão meio senso comum, assim, de que as coisas estão piorando, as coisas estão piorando, as coisas estão piorando, mas ele traz dados para justamente combater essa ignorância global nesse sentido. E alguns dados sobre a fome, que é legal trazer aqui, que justamente essa parcela de pessoas subnutridas, que a gente trouxe aqui, a porcentagem em 1970 seria de 28% do mundo,
e em 2015 isso já baixou para 11%. E trazendo para a água também, às vezes a gente fala muito sobre fome ligada a alimento, mas a gente pode trazer a água também fazendo parte disso. Da parcela de pessoas com água de fontes protegidas que tinham acesso, então, eram 58% do mundo em 1980 e já em 2015 subiu para 88% do mundo. Então, dados que trazem ali justamente o que o João falou, desse avanço nesse sentido, e as nossas ideias aí com certeza vão ajudar mais ainda. E acho que um interessante, pegando um ponto assim que a gente comentou, é um problema super complexo, e até teve ali depois que o Elon Musk ele comprou o Twitter, que ele gastou uma grana, enfim, comprando o Twitter, e daí falaram, poxa, tipo, ele comprou, enfim, mais questão de princípios e não tanto por um retorno financeiro. Daí falaram, pô, por que tu não termina com a fome no mundo e tal? Aí ele respondeu, tipo, give me a plan. Tipo, enfim, qual que é o plano? Ele respondeu assim, e realmente, tipo, qual que é o plano? Assim, é difícil, não é só dinheiro, né? Tem alguns desafios que tu bota dinheiro, investe e resolve. Mas a fome ela é tão complexa que só botar dinheiro não resolve. Né? Então, puta, um dos caras mais ricos do mundo, ele falou, meu, me dá um plano para combater a fome sei lá, pelo que eu sei, ninguém conseguiu dar um plano factível de como terminar a fome no mundo, tá ligado? Enfim, então é muito complexo, assim, como fazer isso. De fato, é um assunto extremamente complicado, né? Tem vários fatores que afetam, com certeza, esse volume de pessoas afetadas pela falta de condições alimentícias hoje. E dentro deles, um que a gente consegue visualizar é a questão do desperdício, que com certeza é algo que a gente vai comentar bastante aqui, até trazendo um dado também da Food and Agriculture Organization, da FAO. Mais ou menos 3,8 bilhões de toneladas de alimentos são geradas e produzidas no mundo, e destas, aproximadamente 900 milhões são desperdiçadas por várias vias, né? Seja desperdícios em varejo, em comercialização de restaurantes, ou também desperdícios domiciliares, por se dizer, né? Que a gente gera na nossa própria residência. Mas um outro dado interessante que também está linkado com isso é que em 2020 foi aprovada uma lei onde os estabelecimentos que produzem ou fornecem alimentos estão viabilizados de fazer doações com esses alimentos que estão desperdiçados, né, que sobram, por se dizer, desde que eles estejam em condições de consumo. Então, aí já entra um primeiro paradigma, uma primeira reflexão, né, que é a questão da responsabilidade de fornecer esses alimentos. E aí, entrando nesse campo do desperdício, legal a gente comentar que no último dia 30 aí de março foi o Dia Internacional do Desperdício Zero, e nesse próximo dessa semana, então, foram divulgados alguns dados em relação ao desperdício alimentar em 2022, segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E os dados são bem alarmantes, assim, no sentido do desperdício, de que em 2022 foram desperdiçadas 1 bilhão de refeições por dia, sendo que no mundo, ali em 2022, tivemos 783 milhões de pessoas com fome, passando fome. Né? E o interessante desse dado, em relação ao desperdício dessas 1 bi refeições, é que 60% destas vieram do desperdício familiar, domiciliar, então. Então a gente às vezes fica muito com esse paradigma, até que o Dé trouxe, em relação a, poxa, dessa lei, os restaurantes, por que não repassam, não podem, mas tinha um monte de comida aqui desperdiçada, você vai lá num rodízio, num buffet livre, aquele monte de comida, mas olha isso, quase praticamente mais do que a metade vem do desperdício domiciliar, né? E às vezes a gente fica aquele paradigma de não pode botar comida fora, porque tem gente passando fome, e aqui se mostra com esse dado que é um provérbio, digamos assim, que faz sentido. O restante, então, 28% oriunda de restaurantes e 12% do varejo. Então é legal para a gente pensar no sentido de soluções também para esse desperdício domiciliar. Como é que a gente vai pensar aqui, não só focado às vezes no restaurante, então já tem essa lei, que quer ou não, já é um avanço, mas e o domiciliar, como é que a gente poderia pensar em relação a isso? Acho que é interessante isso do domiciliar ser tão grande. Eu não chutaria que seria isso, mas é aquele tomate que a galera
deixa sei lá, o tomate que vence logo, daí tem que botar no lixo, aquelas comidas que vão vencendo a galera, e só que isso numa escala gigantesca, todo mundo, e interessante, assim, porque tu vê muito mais no restaurante, tipo, puta, não terminou a comida, não sei o que, o restaurante botando fora, e parece pouco, assim, as pessoas botando fora, mas em grande escala, realmente vira uma porcentagem gigante. E um outro ponto, já trazendo então alguns cases de agentes que estão fazendo algo a respeito, e também com uma historinha, dada a importância além da humana, digamos assim, e nutricional da alimentação, é o case da Reserva, no qual eles têm um projeto ali de impacto social, no qual cada peça de roupa que eles vendem, ali do grupo da marca deles, é destinada, ela gera 5 peças, cada peça, ela gera 5 refeições, que é 1P, 5P. Então, eles pegam, comprei uma polo, uma camiseta, eles vão destinar parte da verba ali do que você, então, do que eu destinei para comprar essa polo, para refeições, no qual eles passam, então, para a Associação Civil do Banco de Alimentos, e o Banco de Alimentos vai lá e apoia instituições, do qual pessoas precisam recebem essas alimentações, tem toda a questão da logística, também já junto com parte de restaurantes, comidas voltadas que seriam desperdiçadas. E é interessante que essa ação começou, ele conta, eu fiquei sabendo por um podcast, o Desobediência Produtiva, do Ivan Moré, no qual o Rony, então, participou, que é o CEO da Reserva, e ele comentou que eles estavam, está no site, depois a gente vai botar ali no nosso Twitter também, para quem quiser, no site da Reserva. Então, eles estavam num projeto, na época, antes de ter começado isso, e aí um dos meninos lá no Ceará, ele perguntou para um menino, olha, o que você acha que a gente tem que fazer em termos de ação social aqui da Reserva? E aí o menino questionou ele, olha, o que tu acha que eu vou conseguir fazer se eu tiver com fome? Tu acha que eu vou conseguir estudar? Tu acha que eu vou conseguir trabalhar? Tu acha que não tem, basicamente dizendo, cara, não tem como vocês fazerem de repente escola, um monte de projeto, de um monte de coisa se eu tô passando fome. Como é que eu vou fazer qualquer coisa se eu tô passando fome? Então primeiro eu preciso comer, para aí sim eu começar a pensar em fazer outras coisas. E aquilo foi o baque assim para ele, cara, então vamos trabalhar junto a questão da alimentação. E aí fica meio que esse questionamento de pensar, depois às vezes, tantos projetos, outras coisas, estudo, tudo que a maioria dos episódios a gente traz muitas soluções, ou traz educação, e a importância da fome, porque como é que a pessoa vai fazer alguma coisa se ela está passando fome? E até isso, desde os primórdios da gente, do ser humano, que começou a progredir de fato, ou evoluir, se desenvolver de fato, a partir do momento que conseguiu cozinhar e aí conseguia mastigar melhor os alimentos, ingerir melhor os nutrientes, e que foi o exponencial, assim, digamos. Então, com certeza, essas ideias as pessoas se alimentando e a gente diminuindo a fome, isso vai refletir não só na sobrevivência, no dia a dia, no bem-estar, mas em outras coisas que virão a partir do momento que a pessoa não está mais fome, ela tem disposição para fazer o talento dela, enfim. Muito interessante esse exemplo da Reserva, porque eu percebo que as pautas sustentáveis elas estão cada vez mais presentes nas empresas, nesse ambiente empresarial. Essa questão das ESGs, das metas de sustentabilidade, elas realmente estão presentes também porque as empresas de fato se preocupam, mas porque cada vez eu acho que o cliente, o consumidor, ele busca marcas que tenham esses ideais, né, que tragam essas ideias. E eu acho que a partir disso eles conseguem construir marcas muito mais fortes, que causam identificação com o consumidor. Então essas ações, além delas terem realmente esse impacto social, eu acho que para as empresas elas acabam sendo vantajosas também, porque elas criam uma identidade de marca mais forte, conectada com o público, justamente por essa preocupação social cada vez mais forte nesse ambiente de marcas também. Totalmente, totalmente. E colocando até um que a mais aí de desafiador nesse ponto da fome, que pô, a iniciativa da Reserva é muito bacana, com certeza ajuda muita gente, mas um ponto que acaba sendo difícil, que às vezes só doar é importante, digamos, para a emergência ali, mas é importante também outras ações para que seja feito de uma maneira que a fome acabe de uma maneira mais sustentável. O que eu quero dizer com isso? Que tem um case, que é o case do Haiti, que aconteceu, que quando o Haiti, enfim, tinha dado terremoto no Haiti, estava com insegurança alimentar forte, né, as cadeias produtivas ali estavam bem frágeis, e aí a comunidade internacional toda, ela doou muito arroz,
que foi a questão ali, doou muito arroz para o Haiti. E o Haiti foi inundado de montanhas de arroz, e com isso, os fazendeiros do Haiti, que plantavam arroz, quebraram. Eles quebraram, e aí, porque, né, o de graça, uma doação de graça, sempre vai ganhar de alguma coisa de um fazendeiro, mesmo que sem é barato, enfim. E daí, o que aconteceu que foi um ciclo, se fechou um ciclo vicioso, onde os fazendeiros quebraram, as doações estavam vindo de graça, e daí as pessoas tinham perdido, os fazendeiros perderam a sua renda, e eles pararam de produzir o arroz, a comida que precisava para o país se sustentar por ele mesmo. Então ficou a doação, ela ficou interminável, porque se terminasse a doação, eles iam morrer de fome porque não tinha uma cadeia no país que fosse criar. Então é claro que é importante, a doação ela é muito importante, e ela tem que, porque enfim, a pessoa vai estar com fome e segurança alimentar, e se não tem ali na hora, a doação é um ótimo meio de acabar ali com aquilo de uma maneira temporária, mas é importante também, tem essas duas vias, né? Tem que doar, mas ao mesmo tempo criar maneiras sustentáveis de que a doação possa ser retirada e a fome acabe, né? Então é muito desafiador isso, mas enfim, tem esses dois caminhos, né? Legal isso que tu falou, João, até porque eu tenho um dado aqui da Organização Mundial de Saúde, né, da OMS, que uma pessoa ela precisa de pelo menos 1.200 calorias por dia para atingir ali o limite inferior calórico para a sobrevivência, né, para o bem-estar, enfim, para as condições de sustentabilidade. Agora, esses 1.200 calorias, elas não necessariamente estão traduzidas só nessa questão calórica, né? A gente até pode pegar um exemplo, por exemplo, um pão francês, ele tem mais ou menos 100 gramas de um pão francês, tem 260 calorias. Então, quer dizer que se a gente desse 5 pães franceses por pessoa, a gente acabaria com a fome do mundo? Não, não é tão simples assim. Tem uma questão nutricional super importante também que a gente tem que levar em consideração, né? Afinal, a gente precisa de proteínas, carboidratos, lipídios, diversas outras fontes de nutriente para, de fato, suprir essa necessidade não só calórica, mas também nutricional. Então, só aumenta mais o nosso dilema, né, de que, de fato, não é uma resposta simples acabar com a fome do mundo. E aí, trazendo mais dados agora no sentido do Brasil aqui, são 33 milhões de pessoas, então, passando fome e 125 milhões em situação de insegurança alimentar. E aí, complementando aquele ponto do Elon Musk, então, e da ONU, acredito que foi um embate dele com a ONU ali, existe um Programa Alimentar Mundial da ONU que foi criado em 1961, que distribui comida, então, por meio de programas para os lugares mais necessitados da Terra. Vamos começar, então, com as nossas ideias de segunda categoria para como acabar com a fome no mundo. Acredito aí que a gente vai conseguir contribuir. Quem começa aí? Vou começar com uma polêmica. Só para sair rachando já. Então, cara, uma ideia polêmica. Assim, um ponto que sempre tem muito preconceito contra os transgênicos, né? Acho que tem, até algumas embalagens tem aquele T, um aviso que é transgênico e tal. E muito, a galera curte muito os orgânicos. Eu também, como gosto, orgânico, o cara meio acha mais legal, melhor. Mas um ponto que é interessante é que o transgênico, o alimento transgênico, ele é uma mutação genética que fizeram no alimento, geralmente para ele, sei lá, ele consegue se segurar mais no frio, ele nasce maior, a fruta vai nascer maior, não tem a peste lá, não vai matar ele, coisas assim. E dá muita produtividade para a agricultura. E tem uma polêmica assim do transgênico que pode fazer mal, mas no fim ele não ele não faz mal, ele é uma mutação genética, não é que nem um agrotóxico, por exemplo, que realmente tu não pode, tipo, faz mal tu comer muito agrotóxico. O transgênico não. E ele, então, acho que um ponto para acabar com a fome do mundo, assim, não vai acabar com a fome do mundo, mas talvez ajudasse um pouquinho, um pouquinho, é acabar um pouco com o preconceito que tem contra os transgênicos, que eles justamente, a galera consumindo mais transgênico, eles são mais produtivos, eles conseguem produzir mais na mesma área de terra, e tu consegue, enfim, vai ter mais comida para todo mundo, né, digamos assim, e talvez mais barata. Então acho que o ponto aí é diminuir ou acabar o preconceito com os transgênicos, que pode ajudar aí a impulsionar mais transgênicos para que a gente consiga, enfim, ter alimentos mais meio super alimentos, assim, que esses que
não vão morrer, vai ter umas colheitas muito boas e vão, até com as mudanças climáticas, vai ter que ter mais transgênico, porque agora os alimentos vão ter, tipo, vai ter temperaturas que hoje não tinham, que os alimentos morreriam, tipo, a planta morreria, só que o transgênico vai lá, ele não morre, por exemplo, está muito frio, está muito quente, enfim, acho que o transgênico, ele é importantíssimo para acabar com a fome no mundo. Me veio aqui de criar, então, que seja um novo alimento, alguma coisa transgênica em laboratório, mas vinculado ao lance que o André falou ali, desse mínimo calórico e também diverso. Que fosse o novo pão francês, mas nutricionalmente diverso ali. É um bom caminho. E me veio também de questionar, então, da gente produzir mais com menos, e se tiver cada vez mais alimentos, baixaria mais o valores destes, e aí o quanto isso fica mais acessível também, sustentavelmente naquele lance, trazendo também do Haiti, de modo que não fique só a doação também. Não, muito legal essa ideia, João, até porque eu acho que também está muito ligado com a questão da informação, né? A gente ter essa consciência, né? Criar uma certa cultura onde a gente consegue ter mais consciência do que pode, do que não pode, desmistificar algumas coisas e até puxo um gancho para uma das ideias que eu tenho, que também está um pouco ligada nessa questão de informação, que está muito linkada à estética dos alimentos, né? Eu estava estudando justamente sobre a questão do desperdício e boa parte do desperdício ele acontece também por nós identificarmos esteticamente, criarmos um preconceito de que aquele alimento não é próprio para consumo ou simplesmente optando por um alimento esteticamente mais bonito que está ali ao lado, né? E acontece muito com frutas, muito com verduras, muito com esses produtos orgânicos. Então, uma das minhas ideias de segunda seria a gente criar uma culturalização, uma conscientização, melhor dizendo, de que alimentos que não são esteticamente tão atraentes também podem ser nutritivos, também podem estar em condições de consumo, né? Principalmente porque hoje os supermercados e grandes distribuidores já vivenciam boa parte dos desperdícios por alimentos que esteticamente não ficaram atraentes ali na hora da venda. Isso é muito interessante e me veio de, poxa, por que não então barateá-los? Que nem o lance da promoção com produtos em vencimento, que também já é uma baita atitude bem pensada que vai evitar o desperdício. Ó, a gente vai ter que jogar fora daqui a pouco, e tem aquele lance ali, tá, a data de validade, não necessariamente, você pode comer no outro dia, só que por regras ali, formais, enfim, tem que parar de vender. Então, por que não, daqui a pouco, esses alimentos esteticamente não tão bonitos, ou caiu no chão, enfim, tá ali a cebola, o tomate mais enrugado, barateá-los, porque isso, acredito, seria o maior incentivo, a maior consciência possível. Pô, tá mais barato, eu vou levar aqui, não tô nem aí se a cebola tá toda descascada, caída no chão, sabe? Não, perfeito. Existe uma regulamentação a respeito desses alimentos de qualquer maneira, né? Mesmo eles esteticamente não sendo tão atraentes, eles passaram por uma regulamentação para estar lá, prontos para consumo. Então, ter essa conscientização de que, independente da estética, eles já passaram por esse filtro, por se dizer, já dá uma tranquilidade no consumidor de consumo e compra, né? Então você trouxe uma ideia de segunda aí para solucionar o desperdício no varejo. Eu vou trazer uma do domicílio, então. Fiquei pensando muito, aquele dado ali de 60% me bateu muito, porque eu também estava pensando muito no, restaurante. E como é que a gente faz para a comida em casa, que de repente, não necessariamente ela venceu, mas tem muito desperdício, eu acredito que é por desperdiçar mesmo, e não porque tá feio, vai. Não, a gente fez um monte de comida, tem um monte de comida, abundância, e aí quanto mais abundância, talvez perca um valor ali para certas famílias, enfim, aí acaba desperdiçando muito. Quer fazer comida nova, não comer comida requentada, enfim, N motivos. E eu fiquei imaginando, isso teria que ser com política pública, enfim, óbvio, teria uma nova equipe, teria que ter um investimento para ter essa estrutura e essa logística que eu vou citar aqui, mas seria um investimento ali, enfim, que vai estar para combater a fome, que eu acredito que é uma das demandas, tanto privadas como públicas também. Que seria criar uma coleta pública, então, de comidas e alimentos, pratos, no estilo coleta de lixo.
Então, se todo dia de manhã passa o caminhão do lixo lá e você deixa o seu lixo certo horário, você já sabe ali conforme cada região, vão passar lá e pegar, seria meio que esse horário, então, para doar ou para botar as comidas, e aí, do jeito que vai botar em pote, sacola, enfim, isso se veria. Mas digamos que então, às 10 da manhã passa o caminhão do lixo aqui em casa, às 11 horas eu sei que passa o caminhão das comidas. E aí eu vejo aqui em casa, poxa, fiz um monte de... Fizemos churrasco, sobrou um monte de coisa, a gente vai viajar amanhã, não vai dar... Eu vou deixar ali às 10h30, vou descer e vou deixar na estação do condomínio, do prédio, das casas, enfim. Do mesmo jeito que tem um ponto para o lixo, tem um ponto para a comida ali. Vai ter essa coleta, e aí quem vai coletar, óbvio, vai ter que ter uma consciência ali de você não vai botar coisa estragada, coisa do tipo, mas ainda pode ter uma filtragem de quem coletar isso, e aí levar para lugares que são necessitados, para instituições, enfim, meio que criar esse novo serviço, assim, já utilizando uma logística que existe e que é complexa e que já está pronta, digamos assim, do caminhão de lixo. Daqui a pouco pode usar da coleta mesmo, já recolhe e de repente já passa por onde tem que deixar essa comida, do que sair recolhendo um monte de comida para voltar, para ver, para sair. Não, de repente já está até para unir isso, coletou, entregou, tudo numa mesma rota pensada, assim. É interessante, só a galera, eu fico pensando que hoje já é difícil separar o lixo. Imagina a galera separar o que é comida que pode ou não comer. Mas assim, seria, se separassem tudo certinho, seria interessante, realmente. Eu gostei bastante da ideia justamente por a gente estar falando basicamente de um facilitador logístico dentro dessa cadeia, né? Eu acho que boa parte das causas da questão da distribuição, né, de dar esse cuidado ao alimento e repassar ele para as pessoas mais necessitadas, está ligado a uma questão logística, né? Se tu disser assim, vai ter alguém que vai vir na tua porta, buscar o alimento e distribuir e doar para a pessoa que está precisando, tu doaria? Pô, a maioria das pessoas responderia que sim, né? Então, talvez a falta dessa doação também esteja ligado a essas ações logísticas que individualmente a gente teria que ter o ímpeto de fazer, mas que tendo um terceiro agente logístico nessa cadeia facilitaria muito, quebraria algumas barreiras, eu acho que com certeza atingiria muito mais gente. Bem legal a ideia, Felipe. Vou mudar de um pouco do foco ali das soluções, mas uma que eu estava pensando assim, porque a gente olha os países que mais têm porcentagem de fome, tipo, são países que têm, assim, eles, enfim, a fome é muito uma questão política também, muitas vezes, né? Claro, em países tem uma parte que é uma questão prática mesmo, que é difícil solucionar em muitos países, mas tem uma parte política também, e tem uma parte que é interessante que muitos dos países que têm fome, eles têm tipo, barreira, imposto de importação de alimento, por exemplo. Eles falam, porra, o cara a parte da população tá com fome, mas daí provavelmente tem o lobby de parte dos fazendeiros que fazem com que tenha uma barreira, um imposto alto para quando vai comprar alimento de fora do país. Eles falam, cara, não faz sentido. Então, enfim, esse é um rolo difícil de desemaranhar aí. Acho que para acabar com a fome, acho que seria interessante acabar com todas as barreiras comerciais, impostos, principalmente nesses países que são foco ali, que tem bastante fome, em importação de alimentos. Porque até, por exemplo, o Brasil, ele exporta muito alimento, daí vão outros países e taxam o alimento do Brasil, sendo que seria super positivo para a população ter um alimento mais barato sem um imposto de importação vindo do Brasil, por exemplo, lá na África. Ou enfim, ou até o próprio Brasil, assim, a gente também taxa alimentos de outros países, mas tem gente que seria importante também baratear a comida aqui, não só para fome, em vários aspectos. Também acho que comida eu acho muito louco que tem barreira comercial e imposto alto, sendo uma coisa tão importante que seja barata que as pessoas consomem todos os dias, né? Pensando, a Europa tem bastante isso de barreiras protetivas ali, de governos botam tudo para favorecer ou incentivar, proteger, no caso, o mercado interno ali, os produtores locais. Mas aí, no caso da Europa, estão muito bem servidos e justamente até por isso que ali cria-se essa demanda junto no continente africano, enfim, outros países. Então, pode ser ali, eu fiquei pensando, fazendo isso sustentavelmente, assim, sabe?
como é que entra no lance ali também do case do Haiti, sabe? Porque tem uma lógica mínima ali, como que tira isso que permaneça a estabilidade mínima, sabe? Que não quebre o fazendeiro local, quer dizer, do país. Não, com certeza, é um desafio, assim, acho que tem essas questões de como que o cara local vai contra o mercado internacional. Acho que tem vezes que o cara vai... O bom, ao contrário do Haiti, o bom é que isso ainda é sustentável, né? Porque a importação provavelmente não vai acabar. Só se o outro país, sei lá, quebrar também. Mas a importação não deve acabar, então é uma maneira ainda sustentável disso de acontecer, mesmo que o cara quebre, mesmo que o fazendeiro quebre. Mas tem também maneiras, acho que com certeza vale a pena o governo investir em algumas coisas de baixar o imposto do próprio cara fazendeiro, né? Acho que antes de baixar o de fora, tem que baixar o do próprio local, acho que com certeza, e outras maneiras que tem para incentivar a agricultura no país. E aí, fazendo esse link, então, em relação a incentivos fiscais, eu trouxe uma ideia que seria de utilizar, então, uma ideia de segunda, de utilizar esse case da reserva, que foi um case que deu certo. Para ter uma noção, eles já estão com quase 111 milhões de refeições doadas, um número gigantesco, e que a gente pode replicar ou tentar replicar esse case do 1P igual a 5P, com outras empresas, então, de uma maneira, pensando mais Brasil aqui, digamos assim, que já estão, essas empresas, como o André falou lá no início, já estão buscando projetos ou atitudes, operações de impacto positivo, diante de que o mercado hoje, consumidor, demanda isso, é uma das demandas, ESG e tudo mais. Então, poxa, já tem aqui um projetinho que é importante, que está dando certo, só replica, vocês estão procurando, querendo, não precisa inventar a roda, vamos replicar isso, escalar isso. Não precisa nem ser 5P, pode ser 2P, 3P, já algum P que seja, alguma refeição, algum prato já está ótimo. Então, de maneira que as empresas que fizerem esse projeto, digamos, elas tenham um incentivo fiscal. Que se isso, o valor que ela repassa, que seja abatido de imposto depois que ela vai pagar, de ter mais crédito, então na hora, opa, vocês fazem esse projeto, veio aqui no nosso banco, então os juros para vocês de financiamento é menor, baixa tantos por cento. Ou você veio o próprio Banco do Brasil, a Caixa, enfim, que é o governo, você quer fazer um empréstimo conosco, vamos, então você faz isso, top, é nosso incentivo, é nosso interesse no caso, porque nós como público precisamos combater a fome, então no caso vocês vão ter um crédito menor, a gente vai liberar mais dinheiro, empréstimo para vocês com juros menores, então de uma maneira que seja um ganha-ganha, eu vou repassar aqui, mas que sustentavelmente para minha empresa não vai me prejudicar, de maneira, no caso ali, né, em termos de saúde financeira, mas eu vou conseguir tirar um pouco dali e o governo, como precisa já gastar com isso, eu deixo de receber um pouco ali de imposto, mas esse imposto eu teria que gastar de repente com combate à fome, então eu terceirizo, eu tiro intermédios, vamos facilitar a coisa acontecendo, e ali a gente tem uma união do setor privado, essa colaboração com o setor público, enquanto o setor público também está fazendo algo, vamos jogar mais para o privado também. E aí entra muito o lance que eu botei aqui do interesse, porque às vezes a gente fica falando sobre isso, mas não tem interesse de acabar com a fome no mundo, por isso que ela está acontecendo. Então vamos supor que a empresa, ela não tem interesse mesmo, os caras eu não tenho interesse, eu quero lucrar, eu quero tudo, beleza, mas então não importa os meios, tá? Então não quero saber, o teu interesse é pagar menos imposto, beleza, mas o resultado final vai ser lá refeições sendo doadas. Então não importa se tu quer que sejam doados ou não, tu vai pagar menos imposto, vai ganhar mais crédito, mais barato, mas faz a função aí, nos ajuda, isso que importa é o resultado final, sabe? Eu acho muito essa ideia de direcionar, digamos assim, parte do imposto já para um objetivo específico, eu acho muito boa. Para mim, sinceramente, todo imposto deveria ser assim, tipo, 100% para alguma coisa, sei lá, porque e a fome com certeza é um tema importante, que seria importante ter isso, porque tem muito, primeiro, as pessoas controlam mais, cara, como é que tá? Tipo, eu tô pagando para isso especificamente, as pessoas vão se sentir mais donas daquele problema, sabe? Eu acho, às vezes a gente paga imposto, paga o imposto, daí, o governo resolve alguma coisa, só que, meu, foi teu dinheiro, mas tu nem sabe, sabe? Tipo, tu não se sente dono daquele dinheiro.
ninguém se sente dono, tipo, puta, eu paguei parte das coisas que... Então, acho que isso dá uma questão de responsabilidade para os dois lados, assim, tipo, puta, eu quero que isso melhore mesmo, porque, pô, tantos por cento da minha receita lá da empresa, ou do imposto de renda, por exemplo, para pessoa física, tá indo para isso, e daí o governo também vai, puta, dá uma... Tipo, a galera tá esperando que eu faça, a galera vai me cobrar, é muito mais fácil de cobrar, então acho que tem uma questão de governança aí que gera incentivos muito positivos, ter um imposto direto para algum ponto, e seria muito bacana ter isso para a fome, assim, para a gente quase que todo mundo tá, pessoal, a gente tem que acabar com esse problema no Brasil, dando o Brasil assim como exemplo, cara. Então direciona, agora vai ter esse imposto, a galera vai começar a cobrar, tem um ciclo virtuoso aí. Dá uma propriedade para o imposto e até uma conscientização positiva, porque o imposto, por mais que ele tem os prós e os contras, mas ele tem os prós ali. Ele serve, para ser pelo menos para ajudar uma série de coisas e investimentos ali. E aí talvez isso seria um caminho justamente de tirar essa intermediação ali que você falou, para outras coisas também, de desdemonizar o imposto, porque aí você vê, não, mas eu vou pagar, então, ao invés de, sei lá, a empresa tem que pagar tantos por cento no imposto, jogar lá, imposto de renda, pô, olha aqui, daqui a pouco vai ficar, opa, isso tudo vai para o combate à fome, ou tantos fiz o desconto, isso tantos, a nossa empresa doou tanto para o combate à fome, olha que incrível. Não, sensacional a ideia. Eu gostei disso que tu falou do desdemonizar, né? Porque a ideia do imposto ela está muito atrelada a algo negativo, que, ok, a gente entende que é para fornecer recursos para ações maiores, mas tu entender exatamente para onde está sendo ou quanto dentro daquele volume de imposto pago está sendo usado para diferentes frentes, com certeza é um grande incentivo. E gostei muito da tua ideia também, Felipe, porque ela ataca diferentes pessoas, né? Ela ataca pessoas que de fato estão buscando esse impacto ambiental, mas ela pode atacar empresas que realmente estão com uma visão mais de negócio, que estão com uma visão de redução de custos ou essa questão de impostos, e também podem ser impactadas dessa maneira. E tudo bem, né? Talvez não seja pelo mesmo propósito, mas vão estar em prol da mesma causa. Então, eu trouxe uma ideia que muda um pouco o panorama do que a gente estava conversando. Ela é uma ideia até olhando um pouco mais para o futuro, né? Eu olhei um dado que ele não é tão preciso, mas que, estimadamente, 50% do território habitável do mundo é usado para a produção de agricultura e produção de alimentos. Se a gente for parar para pensar, a ideia é que, ao longo dos anos, a gente vá crescendo a população, né? De forma que a gente já vem evidenciando ao longo dos anos que estão passando. Então, pode chegar num período que o espaço de terra não seja suficiente para produzir o volume de alimentos que a gente necessita, dado uma população maior. Então, normalmente hoje, boa parte da produção, ela é utilizada em territórios planos, né? Uma produção em segunda dimensão, por assim dizer, onde a gente usa a terra que a gente tem para criar esses insumos de produção. E uma ideia de segunda que eu poderia trazer para nós é a questão de verticalizar essa produção, né? Criar, por exemplo, prédios ou fábricas, por se dizer, né? Espaços, galpões, espaços verticais, onde a gente pudesse aproveitar menos área para produzir um volume maior de alimentos e assim não necessitar dessa restrição de terra que hoje existe e poder aproveitar melhor esse espaço e produzir dessa forma vertical, por se dizer. Eu acho que ao longo do tempo pode se mostrar algo necessário e sei que inclusive já existem alguns movimentos nesse sentido, mas que hoje não é algo tão popularizado e claro, com certeza toda ideia nova também tem suas despesas, é algo muito caro, mas com certeza se virar algo mais popularizado, a gente consegue gerar um modelo sustentável, um modelo que se justifique financeiramente também e que possa aproveitar espaços de terra menor para gerar volumes de alimento até maior. Sensacional. Acho que é muito bom, assim, até principalmente a questão urbana, assim, se a gente conseguisse verticalizar e ainda, sei lá, imagina um prédio no meio de uma cidade, assim, que é tipo uma fazenda. E aí conseguir até diminuir custo de logística, porque já está no meio da cidade, já vai direto para mercados e restaurantes. E acho que é difícil imaginar algo sendo barato assim, mas se a gente conseguisse, a tecnologia conseguisse avançar
para conseguir produzir realmente. Imagina um prédio, sei lá, 50 andares, produzindo muito alimento, já está ali perto das cidades. Então, eu acho que seria uma ótima alternativa, assim. As pessoas vão cada vez viver mais em cidades, mais densidade e mais afastadas do campo, então acho que faz total sentido que isso aconteça, assim. Espero que a tecnologia seja barata o suficiente para conseguir pegar, assim, e não ter, enfim, ter um preço ok de alimento, assim, mas realmente acho que é uma boa alternativa, uma boa solução, boa solução. Muito bom, André, e acredito que é um dos caminhos que serão explorados aí conforme o tempo, conforme as tecnologias convergirem para isso, e não só para cima, mas para baixo também, daqui a pouco dá para ter a tecnologia para aproveitar embaixo também ali, e aí tendo mais espaço ainda para isso. E aí trazendo um dado aqui do livro em relação à população que você comentou, o crescimento ele já está, por mais que a gente vá ter mais gente, batemos agora, acredito que foi ano passado 8 bilhões, ele já está desacelerando e a perspectiva é que ele estagne entre 10 a 12 bilhões no final do século. Então, em 2100, ele vai continuar crescendo, no caso, mas terão mais adultos, não necessariamente mais jovens ali, mas entre os 10 e 12, então isso logo mais 4 bilhões de pessoas, logo mais comida, mais fome também, e aí pode ser um dos caminhos, justamente desse espaço, a gente verticalizar as coisas. E aí, para a gente encerrar, então, essa nossa discussão, a minha última ideia de segundo aqui eu acredito que eu mencionei em outros episódios, que agora a Netflix lançou um documentário de bastidor da produção da música We Are The World, que reuniu diferentes artistas americanos justamente para comunicar ao mundo o que se passava em relação à fome e subnutrição no continente africano ali do final do século, no início, quase final ali dos anos 1990, início dos anos 2000, que ainda não se tinha tamanho a comunidade internacional então não sabia talvez o tamanho daquela problemática, do que realmente estava acontecendo, e aquela música foi justamente para tanto gerar fundos, que foram gerados, milhões e milhões, e continua ainda gerando a música, que foram destinados então ao combate à fome na África, mas também para trazer essa consciência do que estava acontecendo. Então é muito legal, super indico de assistir, numa sentada só você já assiste ali, é um episódio, e é muito legal porque, além de reunir Michael Jackson, Steve Wonder, os principais ali daquela época do meio artístico, teve uma eficácia até hoje. É uma música muito marcante, até hoje vão se passando os anos, as gerações, e o impacto dela vai se perpetuando também. Então, por que não realizar uma nova música com esse ímpeto, tanto de trazer da fome que ainda existe, dos locais ainda, então também do continente africano, mas das regiões estão com desastres naturais agora que estão sendo mais recorrentes, mais fortes também, regiões atingidas pelas guerras recentes, e trazendo não só artistas americanos, mas mundiais, também para trazer, então, tirar qualquer percepção, de repente, mais do Oriente, de, não, mas isso aí foi o pessoal americano fez, mas estão fazendo a música, mas fazem isso, enfim, não, vamos reunir todo mundo até para trazer uma ideia de união. Imagina então ter um artista russo importante cantando do lado de um cara americano importante, do Justin Bieber, enfim, algum russo, chinês, enfim, fazer essa reunião, replicar, tanto pode ser uma versão, a mesma música, uma versão nova, adaptada, ou uma nova letra, e trazendo também, alertando também sobre esse progresso de alguns dados que a gente trouxe ali no início, trazendo que está sendo, né, não só negativamente, digamos, a música ela é toda num tom otimista, alertando o que estava acontecendo, mas a gente também trazer, foi ajudado, as coisas estão melhorando, e a gente pode melhorar mais ainda. Então eu imaginei de replicar essa música, que foi uma atitude, deu muito certo, e que talvez não teve mais um encontro como esse, então teria diferentes simbologias essa nova música. Muito legal, Felipe. Eu gostei que hoje em dia a gente vive uma era de muita tecnologia, onde as figuras públicas estão cada vez mais relevantes na questão de formação de opinião, de transmitir informação, atingir pessoas também,
né? A nossa época de grandes influencers, por se dizer. Gostei muito da tua ideia também, porque ela usa dessa causa global, né? A gente conseguir pegar pessoas relevantes de diferentes locais, mostrando justamente essa união, que todos estamos juntos pela mesma causa. E acho que combina total também com essa época que a gente vive, onde figuras públicas têm um impacto muito grande justamente nessa formação de opinião. Bem legal. Já imaginei Justin Bieber, Dua Lipa, cantando We Are The World ali, todo mundo junto. Versão remix, versão eletrônica, agora uma eletro. Enfim, boa. Eu gostei, cara. Acho que concordo totalmente com o que vocês falaram ali. Acho que faz total sentido. Acho que realmente teria até talvez seria mais ia viralizar mais do que foi antes, assim, por esse ponto de a gente estar hoje as celebridades e influencers estão mais fortes ainda, então realmente talvez seria mais relevante e mais impactante do que foi na época que já foi gigante. Verdade. Bueno, acredito aí que trouxemos muitas ideias de segunda categoria, de primeira linha também, para acabar com a fome no mundo. E se você que está escutando aí, a gente também teve a sua ideia de segunda categoria, comente conosco, tanto na nossa enquete no Spotify, pelo Twitter, e quem sabe aí a gente possa conversar no próximo episódio, junto aqui você estar participando. Muito obrigado, então, André. Espero que tenha curtido aí participar, tenha gostado. Prazer aí, a gente agradece demais a sua presença. Obrigado, Felipe. Foi um grande prazer aí. Gostei bastante da discussão e obrigado aí pelo convite. André, muito obrigado, ótima participação. Vai voltar com certeza no podcast aí em futuros episódios. E uma boa semana aí para todo mundo. Uma boa semana. A gente tentou, então, falar tudo numa perspectiva muito otimista. A gente sabe que é um tema muito sério. Claro que muita coisa ficou de fora, enfim. Então, próximos episódios a gente vai retomar, com certeza, essa temática. Boa segunda, bom segundou e até o próximo Ideias de Segunda. Valeu!